Há muito tempo, eu acreditava que o Dia de Ação de Graças era um verdadeiro milagre. Não importava o quão apertado fosse nosso apartamento, ou quão modesto fosse meu salário. Aquele dia parecia eclipsar todas as nossas preocupações. Naquela época, éramos apenas duas, eu e Ana. Eu me matava em 2 empregos, limpando escritórios ao amanhecer e entregando encomendas à noite. Mas, em cada dia de ação de graças, eu me esforçava para transformar nossa minúscula cozinha em um verdadeiro salão de banquetes. Acordava antes do sol nascer, quando as janelas estavam cobertas por uma espessa camada de vapor, e assava a torta de abóbora do zero. Com as mãos doendo, descascava batatas e fritava frango, porque o peru era um luxo inacessível para nós. Ana, sentada no balcão da cozinha, apoiava as bochechas com seus pequenos punhos e observava cada movimento meu, como se fosse mágica. Mamãe, cheira conto de fadas, ela sussurrava, arregalando seus enormes olhos castanhos em admiração. Lembro-me de como eu ria, de coração, sinceramente, e essa risada aquecia o vazio gelado dentro de mim. Naqueles momentos, o mundo exterior, contas não pagas, sapatos gastos, solidão opressora, desaparecia sem deixar vestígios. Restava apenas o sorriso radiante dela, e nada mais importava. Ano após ano, apesar do cansaço, eu honrava religiosamente essa tradição. Mesmo quando os joelhos doloridos me lembravam dos turnos intermináveis, quando cada moeda era contada, eu arranjava uma maneira. Ana ajudava, dobrando guardanapos em triângulos irregulares, cobrindo nossa velha mesa com a graça de uma rainha. Embora não tivéssemos cristais e prata, tínhamos risadas em abundância. Compartilhávamos histórias sobre os primeiros colonos e corações gratos. Tínhamos nossa amizade. Agora, passando a mão pelo meu melhor suéter, que guardava para ocasiões especiais, percebo quantos dias de ação de graça se passaram. Ana cresceu, casou-se e agora mora em uma casa espaçosa com pisos de madeira e uma enorme mesa de jantar. Ela tem a vida que sempre sonhei para ela, uma vida sem a contagem eterna de moedas e remendos em sonhos. Este ano, ela está organizando o Dia de Ação de Graças pela primeira vez em sua nova casa, já como anfitriã. Ela me convidou. Preparei um pote de molho de cranberry, como nos velhos tempos, embrulhando-o cuidadosamente em um guardanapo para não quebrar. Meu coração deveria cantar de orgulho, minha alma deveria se alegrar. Mas, em algum lugar no fundo, a tristeza se esconde. Um sussurro silencioso, quase inaudível, de que este dia de ação de graças talvez não seja como antes. A casa de Ana me recebeu com calor e o burburinho de vozes. O aroma de peru assado e batata doce pairava no ar, como uma velha melodia favorita que eu conhecia de cor. Danilo, seu marido, me recebeu na porta com um abraço apertado, antes de correr de volta para a cozinha, onde vozes e risos se misturavam em um barulho animado. Mãe! Ana chamou, radiante de felicidade e limpando as mãos em um avental de linho branco como a neve. Entre, sente-se, você deve estar congelando. Sorri e entrei, tentando não sujar o piso brilhante com a neve derretida. Sua casa era magnífica, elegante, moderna, cheia de tons suaves e detalhes que claramente custaram uma fortuna. Nada em comum com o apartamento apertado e os móveis usados em que Ana passou sua infância. Era a vida que eu sonhava para ela. Na mesa de jantar, os pais de Danilo já estavam sentados. A senhora Vargas, ou Carmen, como ela insistia em ser chamada, sentava-se à cabeceira da mesa, como uma rainha, discutindo animadamente os planos de feriado com Danielo. As pérolas em seu pescoço brilhavam à luz do lustre, e sua voz soava confiante e autoritária. Sorri modestamente, ocupando meu lugar na extremidade oposta da mesa, e cruzei as mãos cuidadosamente no colo, tentando não chamar a atenção. O jantar começou com conversas leves e o tilintar de taças. Piadas sobre calorias e excessos futuros voavam pelo ar. Ana desapareceu na cozinha e, em seguida, retornou triunfalmente, carregando um peru dourado e brilhante em uma tábua de madeira. Leves aplausos ecoaram pela mesa. Isto é para você, mãe, Ana exclamou alegremente, olhando para Carmen com adoração nos olhos. Você merece o melhor pedaço. Ela cortou uma fatia grossa e suculenta do peito e a colocou cuidadosamente no prato de Carmen, decorando-a com um raminho de alecrim, como se estivesse oferecendo uma iguaria à própria rainha. Carmen sorriu gentilmente e colocou sua mão bem cuidada no pulso de Ana por um momento. Uma satisfação mútua podia ser lida naquele gesto silencioso. Ana continuou a cortar o peru, distribuindo generosamente fatias perfeitas para todos os presentes. Primeiro, ela serviu Danielo, depois seu pai, finalmente, seus amigos próximos.
Ondas de riso cresciam e diminuíam, cercando-me de todos os lados. A mesa estava repleta de iguarias, carne macia, recheio suculento, cranberries cintilantes. E então, como se acordasse, ela se virou para mim. Cortou descuidadamente alguns pedaços, secos, irregulares, teimosamente presos ao osso, e os colocou em um prato pequeno e sem graça. Sem alecrim, sem decorações, nada. Apenas me empurrou pela mesa, sem sequer me olhar. Sua atenção já pertencia inteiramente a Carmen. Aceitei o prato, tentando não revelar o tremor em minhas mãos. No meu rosto, um sorriso congelado, nenhum músculo traindo desespero. Ninguém pareceu notar nada. Danielo estava absorto em servir o vinho, Carmen elogiava os acompanhamentos e Ana gargalhava de uma piada do sogro. O tilintar dos talheres, o borbulhar dos copos e o burburinho geral enchiam o ar, mas ao meu redor crescia um silêncio terrível e doloroso. Peguei um dos pedaços de peru e comecei a cortá-lo cuidadosamente em pedacinhos, fingindo não notar como ele se esfarelava sob a faca. Dentro de mim, algo frágil se quebrou, criando uma rachadura quase imperceptível. Mas por fora, continuei rindo, bebendo água lentamente. Concordei com as piadas, fingindo que estava ouvindo, rindo com todos, que eu era parte deste mundo. Mais tarde, quando a refeição chegou ao fim e as cadeiras arranharam o chão de madeira, dobrei cuidadosamente o guardanapo no meu prato vazio e solitário. Levantei-me, automaticamente ajeitei o suéter e vesti o casaco. Nenhum olhar me seguiu. Silenciosamente, entrei nos braços do frio da noite. O ar gelado queimou meu rosto assim que saí do prédio. O vento, como um predador, arrancou o fôlego do meu peito. Abotoando o casaco até o queixo, avancei, meus passos afogando-se no manto macio da neve. Ao redor, reinava um silêncio sinistro, como se o mundo tivesse esquecido como falar. As lembranças me perseguiam, agarrando-se como cicatrizes antigas e dolorosas. Em minha mente, surgiam as noites no refeitório, o avental pesado encharcado de gordura e suor, as mãos doendo com o peso insuportável das bandejas, os turnos intermináveis até a meia-noite para pegar o primeiro ônibus da manhã e esfregar os edifícios de escritórios antes dos primeiros raios de sol. Houve invernos em que remendei o mesmo casaco por 3 anos seguidos, costurando com dedos trêmulos as costuras que se desfaziam, porque Ana tinha que ter um casaco de inverno quente que a protegesse do frio cortante. Lembrei-me do ano em que ela fez 16 anos e sonhava com uma festa como as meninas de sua escola. Então, vendi um colar de ouro, presente da minha mãe no meu aniversário de 18 anos, uma peça delicada que sonhava um dia entregar a Ana. Comprei um monte de balões e aluguei um salão modesto no coração da cidade. Ana, como uma borboleta, esvoaçava em seu vestido novo sob a luz cintilante de luzes baratas, seu riso tilintava e seus olhos brilhavam de felicidade. Ela nunca soube o verdadeiro preço de tudo isso, e eu queria desesperadamente que ela continuasse sem saber. Quando ela entrou na universidade, não hesitei em conseguir um terceiro emprego, esfregando pisos de hospitais nos fins de semana, só para que seus boletos de mensalidade não fossem devolvidos. Por meses, me alimentei apenas de sanduíches de pasta de amendoim e café solúvel, economizando escrupulosamente cada real no supermercado, para que ela sempre tivesse livros didáticos pagos e seu quarto no dormitório fosse aconchegante e equipado com tudo o que precisava. E quando ela anunciou seu noivado, observei com horror os números na minha conta poupança derretendo como água entre os dedos. Decidi dar um passo desesperado. Peguei um empréstimo do meu plano de aposentadoria, das migalhas que havia juntado com tanto esforço, para ajudar a pagar aquele casamento luxuoso. Rendas e fitas, arranjos florais requintados, um vestido branco como a neve brilhando sob as luzes dos lustres. Naquela noite, fiquei modestamente em um canto, segurando um copo de champanhe quente e sussurrando para mim mesma que tudo aquilo não era nada comparado aos olhos felizes dela. Valia a pena fazer tudo por isso. Tudo o que eu vivia, cada sonho não realizado, cada súplica silenciosa que saía das profundezas das noites sem dormir, tudo isso eu dei a ela, envolvendo-a com fios invisíveis de sacrifício. Nunca imaginei que chegaria o dia em que isso seria desvalorizado, que o amor que eu havia cultivado com tanto carinho seria medido por um pedaço de peru no prato. Eu vagueava para frente, o frio úmido penetrava a lã do meu casaco até os ossos. Não sabia para onde estava indo, mas voltar era impossível. Não. Tudo começou algumas semanas antes do Dia de Ação de Graças. Foi então que senti pela primeira vez o frio da mudança. Ana mencionava Carmen com cada vez mais frequência, assim, casualmente, entrelaçando seu nome na conversa. Carmen entende de vinhos. A família de Carmen tem uma casa de verão luxuosa no litoral. Carmen prometeu ajudá-los quando precisarem de uma casa maior.
Então eu apenas sorria, atribuindo tudo à novidade do casamento, à mistura de duas famílias. Mas agora, no vazio gelado do céu de inverno, os fragmentos se juntaram em uma imagem com uma clareza dolorosa. Não havia lugar para mim naquela nova vida que ela estava construindo com tanto afinco. Eu era apenas um eco do passado, que não era mais necessário, uma mulher cujos suspiros se esgotaram, cujas mãos ficaram ásperas com o trabalho insuportável e cujo nome não promete herança nem benefícios. Carmen, com sua pensão considerável, casinha beira-mar e círculo social requintado, oferecia muito mais do que minhas histórias sobre joelhos doloridos e liquidações de Natal. Carmen abria portas que eu, com minhas mãos calejadas e apartamento modesto, nunca conseguiria alcançar. Talvez por isso, esta noite, à mesa, tenha sido tão fácil para Ana me ignorar. Cortar o melhor pedaço para quem ainda podia retribuir, quem estava envolta em uma aura de oportunidades e status. E eu dei tudo que tinha, sem reservas. E só agora percebi isso. Veja como Ana cortejava Carmen com cautela, com que brilho ansioso na voz ela tentava provar sua importância em um mundo ao qual nunca realmente pertenceu. Eu conhecia essa linguagem de sobrevivência até a medula, era o meu elemento natural. Mas eu nunca imaginei que um dia ela se voltaria contra mim. No fundo da minha alma, como se o último fio, mal se sustentando, que nos ligava se rompesse. Nem raiva, nem mesmo tristeza, apenas uma submissão silenciosa e abrangente. Um vazio, frio e sem fundo, onde antes vivia o amor, foi substituído por algo gélido, algo final. Eu congelei, olhando para o céu negro e estrelado. Em algum lugar agora, na luz quente das janelas, as pessoas riem de piadas, desfrutando de tortas e café, como nós costumávamos fazer. Mas hoje estou sozinha. E pela primeira vez na vida, percebi, o amor, pesado em uma balança com ambições, sempre acaba sendo esquecido primeiro. Muito antes das folhas de outono ficarem carmesim, eu já sabia o que tinha que fazer. Aquela manhã não foi diferente das outras, fresca, cinza, com um cheiro sutil de terra úmida e mudanças futuras. Quando me sentei à minha velha mesa de cozinha e assinei os papéis, minha pequena casa, onde Ana deu seus primeiros passos no linóleo rachado, onde comemorávamos aniversários com bolos tortos e velas usadas, deixou de ser minha. Eu me desfiz dela não por necessidade e nem sob pressão. Em algum lugar no fundo da minha alma teimosa, que ainda se lembrava do seu próprio valor, percebi que tinha o direito de decidir como minha história terminaria. O dinheiro arrecadado está seguro, bem escondido, não em uma conta poupança banal e nem em nome de outra pessoa. Encontrei-me com uma mulher imperturbável e profissional em um escritório ensolarado no coração da cidade. Lá criamos um fundo pequeno, mas confiável, destinado a mulheres como eu. Para aquelas que trabalharam incansavelmente, elevando outras. Para aquelas que, na opinião da família, já tinham vivido o suficiente. Para aquelas que, apesar de tudo, ainda ousavam sonhar com uma nova vida. A papelada foi rápida, clara e final. O nome da minha filha nem sequer foi mencionado. Não se tratava de vingança. Tratava-se de reconhecer, finalmente, a verdade. Meus sacrifícios são minha escolha, não minha obrigação. Sentada ali, observando o advogado fechar a caneta e apertar minha mão, não senti nem um pouco de remorso. Senti algo profundo e calmo, como se uma janela se abrisse após longos anos de abafamento. Quando Ana decidir me procurar, seja em um ano ou em uma década, ela não encontrará uma casa. Não haverá herança para reivindicar, apenas memórias. E eu as deixei ir no exato momento em que ela desviou o olhar de mim durante o jantar. Com as mãos enluvadas nos bolsos, saí para a noite. Um leve sorriso tocou os cantos dos meus lábios. Ela escolheu seu futuro, e eu, silenciosamente e sem palavras, escolhi o meu. A porta da frente se fechou atrás de mim com um clique suave, quase inaudível. Ninguém chamou atrás de mim. Nem passos no corredor, nem uma voz interrompendo o brilho quente da casa, perguntando para onde eu estava indo. Hesitei na varanda, o frio penetrando a fina pele dos sapatos. Minha respiração subia ao ar em nuvens delicadas, como se a própria noite sussurrasse o que eu já sabia. Abotoei o casaco e, lenta e firmemente, passo a passo, segui pela entrada. Não havia raiva em meu peito, nem o menor desejo de me virar, exigir explicações ou desculpas humilhadas. Para quê? Algumas lacunas entre as pessoas não podem mais ser preenchidas com palavras. Eu não preciso dessa cena patética, desses gritos, batidas de porta, silêncio opressivo, quando a vergonha obscurece a garganta. Eu só preciso da certeza tranquila e silenciosa de que finalmente parei de esperar em mesas onde minha presença é mal tolerada.
Uma neve macia, como penugem, começou a cair lentamente, envolvendo o mundo em uma luz pálida e indulgente. Ela tocava suavemente as bordas das calçadas, presa nos galhos das árvores adormecidas. A cidade mergulhou no silêncio, interrompido apenas pela luz fraca dos postes e o murmúrio abafado da televisão atrás das portas fechadas de alguma casa. Eu andava de cabeça erguida, sentindo o peso dos anos vividos derretendo a cada passo. Os anos que passei engolindo insultos, forçando um sorriso através da dor, curvando-me cada vez menos na tentativa de me encaixar onde o amor deveria viver. Hoje eu endireitei os ombros. Esta noite, entrei na noite gelada, segurando no bolso apenas o eco do meu próprio nome. E sabe, isso foi o suficiente. Ao chegar ao fim da rua, olhei para trás apenas uma vez. Relanceando através do vidro gelado, mal consegui distinguir a sala de estar, o brilho perolado de Carmen, o sorriso silencioso de Ana, a dança das velas, envolvendo-as em um calor dourado. Um idílio de aconchego natalino, digno de uma fotografia, publicação, memória eterna. E ainda assim, no fundo da minha alma, eu sabia, há um vazio na mesa, mesmo que ninguém perceba. Eu me virei e os flocos de neve, como velhos amigos, tocaram minhas bochechas. Continuei caminhando pela noite silenciosa, escolhendo a mim mesma pela primeira vez em muito tempo. O inverno deu lugar à primavera antes que eu ouvisse falar de Ania novamente. No começo, eram notícias tímidas, curtas e cautelosas. Oi, mãe. Espero que você esteja bem. Algumas semanas depois, outra, estou pensando em você. Nos vemos em breve. Eu fiquei em silêncio. Não por raiva, mas porque sabia que a verdadeira razão do silêncio dela ainda estava por vir. De repente, o telefone tocou. Mãe, a voz de Ania tremeu, equilibrando-se na beira de uma alegria forçada e algo mais frágil, desesperado. Eu senti tanto a sua falta. Queria ter ligado antes, mas está um caos aqui. Ela fez uma pausa, como se esperasse que eu preenchesse esse vazio. Eu não me movi. Então ela continuou, com aço em sua voz, há demissões na empresa do Danielo. As coisas estão indo muito mal. Estamos pensando em vender a casa. E, bem, eu me lembrei de como você disse que sempre ajudaria se precisássemos. Aí está. Não um pedido direto, nem um pedido de desculpas, mas apenas uma semente cuidadosamente cultivada, esperando para ser regada por mim. Eu ouvi em silêncio, passando o dedo na borda de uma xícara quente de chá. Em algum lugar no fundo, um velho reflexo se agitou. O desejo de consertar, proteger, sacrificar-me. Um instinto, como um músculo, muito acostumado à dor do alongamento. Mas ele diminuiu. Sinto muito em ouvir isso, eu disse calmamente, minha voz soando tranquila e até calorosa, mas eu não posso ajudar. Houve uma pausa, cheia de silêncio atordoado, que foi imediatamente substituída por uma risada nervosa. Ah, claro, não foi isso que eu quis dizer. Ela hesitou, a máscara rachou, revelando o medo que estava escondido sob ela. Eu a deixei afundar no silêncio, não me apressando, como costumava fazer, para preencher o vazio com minhas palavras. Havia uma suavidade sincera na minha voz. Espero que você fique bem, Ania. De verdade, de todo o coração. E isso era pura verdade. Eu desejava tudo para ela, paz, sucessos, até felicidade. Mas eu não queria mais pagar um preço exorbitante pelo bem-estar dela. Nós nos despedimos de forma tensa e cortês, sem promessas vazias e o habitual nos vemos em breve. Fiquei parada na janela por um longo tempo, observando os pálidos raios do sol da tarde se espalharem pela minha pequena sala de estar. Essa luz silenciosa e reconfortante foi criada por mim para mim mesma, sem precisar implorar por migalhas de atenção na vida de outra pessoa. Eu amava Ania de todo o coração, desde a infância. Mas às vezes o amor sozinho não é suficiente para se preservar. Às vezes, a coisa mais misericordiosa que se pode fazer por ambas é deixar ir. Quando o verão deu lugar aos primeiros dias de outono, eu arrumei minhas coisas do meu pequeno apartamento e me mudei para uma cidade aconchegante 2 horas ao sul. Lá, as ruas cheiravam a sal e pão fresco, e todas as noites o céu sobre a água explodia em uma exibição de fogos de artifício de cores douradas e carmesins. Encontrei uma casa charmosa a poucos quarteirões da costa, modesta, com 2 quartos, mas para mim, simplesmente perfeita. Uma velha cadeira de balanço balançava no alpendre, rangendo ao vento, e o jardim estava mergulhado em matagais de lavanda selvagem. Era meu canto tranquilo, um lugar onde o tempo passava lentamente, onde ninguém esperava nada de mim além da minha presença.
Um dia, seguindo um impulso repentino, me inscreve em aulas de pintura no centro local. Eu não pegava um pincel desde os tempos de escola, mas assim que ele tocou a tela, algo profundo dentro de mim ganhou vida, como se tivesse acordado de um longo sono. A maioria do grupo era de mulheres, como eu, com cabelos grisalhos, com uma força de vontade inabalável e uma bela incompletude nos olhos. Havia Madalena, uma sobrevivente de câncer que agora estava aprendendo a pintar pássaros, seu rosto brilhando com uma determinação silenciosa. Havia Ruth, que criou 5 filhos e finalmente teve a oportunidade de transferir seus próprios sonhos para a tela, em vez de ajudar os outros a construir os deles. Nós ríamos, nos sujávamos de tinta, compartilhávamos histórias entre as pinceladas, verdadeiras, vivas, lindas em seu caos. Ninguém se importava com seu passado, apenas para onde você está indo. E então, quando o dia de ação de graças se aproximou novamente, eu não estava mais sozinha. Organizei uma pequena celebração no centro, pendurando cartazes feitos à mão com um simples convite: bem-vindos a todos. Velhos solitários, mulheres esquecidas por suas famílias, pessoas completamente estranhas. Mas no final daquela noite, eles brindavam com taças, passavam pães uns para os outros, riam de forma contagiante da torta de abóbora, como se conhecessem há uma eternidade. Eu estava no topo da longa mesa, e meu coração se encheu de calor, observando a luz brincar em seus rostos, sulcados pelas rugas do tempo, marcados pelo selo de perdas e resiliência inabalável. Ninguém exigia atenção especial, ninguém mediava o que podia dar ou receber. Cortamos o peru juntos, rindo de nossa falta de jeito, dos pedaços tortos que, unidos, criavam algo maior, inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, algo simples, sincero e verdadeiro me ocorreu. Família nem sempre é laços de sangue. Às vezes, família é a mesa que você decide criar sozinha. Às vezes, tarde da noite, quando a cidade mergulha no silêncio, e apenas o sussurro suave do oceano vem da costa, eu me sento perto da janela e reflito sobre as infinitas formas de amor. Como ela pode nascer pura e ilimitada, como uma chama que ilumina os cantos mais escuros da alma. E como, com o tempo, ela pode se distorcer, transformar-se em um negócio, uma barganha, medida não pela presença, mas pela propriedade. Eu me entreguei inteiramente a Anne, sem pedir nada em troca, nem gratidão, nem reconhecimento, nem mesmo um simples obrigada. Para mim, o amor é um ato de fé silencioso, mas inabalável, uma entrega profunda e sincera. Mas o amor verdadeiro não sobrevive se for lembrado apenas em momentos convenientes, se for valorizado apenas pelo que pode dar, se for medido por contas bancárias e direitos de propriedade. O amor verdadeiro é a presença inestimável ao lado, são os pequenos momentos imperceptíveis, são os joelhos ralados, enfaixados sem uma única reclamação, são os aniversários para os quais economizamos, nos privando de tudo, é a mãe que se torna cada vez menor, apenas para dar à filha a oportunidade de crescer. Ela não pergunta o que você pode oferecer, ela só quer que você esteja por perto. O mundo nem sempre recompensa esse amor. Às vezes ele se esquece dele, às vezes o substitui por outra coisa e, às vezes, joga sobras e espera que você sorria. E isso, provavelmente, é normal. O amor verdadeiro, não espera recompensa, mas também não deve permanecer onde não é mais notado, onde se torna invisível. Aprendi essa lição amarga na minha própria pele e sou grata por ela. Nestes dias, minha vida é simples e bela. Passeios matinais à beira-mar, minhas pinturas engraçadas e tolas, jantares com pessoas que se tornaram minha família, uma família que eu mesma escolhi. No final do caminho, não me esperam presentes caros, nem herança para dividir, nem balanço para fazer. Apenas uma vida vivida honestamente, até o fim, pelas minhas regras. E se tenho algo para deixar para trás, algo realmente valioso, é isto. Uma mãe dá tudo o que tem, mas amar uma mãe apenas quando é conveniente e indigno. O amor verdadeiro, o amor de verdade, não é o que você deixa para trás, mas aqueles que permanecem ao seu lado quando não há mais nada para tirar.